A mulher da voz sussurrante. Era uma praça comum, como tantas outras em São Paulo, cercada por prédios velhos e bancos de concreto cobertos de pichações. Durante o dia, crianças brincavam por ali, cachorros corriam soltos e idosos sentavam para conversar. Mas quando o sol se punha, a atmosfera mudava. O ar parecia mais pesado, e os poucos que ainda passavam pelo local aceleravam o passo, evitando olhar para o canto mais escuro da praça, onde ela dormia. Ninguém sabia seu nome. Diziam que ela já tivera uma casa, uma família, mas algo aconteceu. Alguns falavam que enlouqueceu depois de perder o filho em um incêndio. Outros diziam que fugira de uma seita. Mas o que realmente deixava as pessoas desconfortáveis era seu jeito de falar. Ou melhor, sussurrar. Ela nunca falava alto. Quem tentava puxar conversa mal conseguia entender o que dizia, porque parecia que suas palavras vinham de muito longe, como se ecoassem dentro da cabeça de quem ouvia. A noite do sussurro. Certo dia, um grupo de jovens bêbados decidiu zombar dela. O líder do grupo, um garoto chamado Douglas, se aproximou e gritou: "Ei, bruxa, fala mais alto!" Ela levantou a cabeça devagar. Seus olhos eram fundos, quase sem vida. A pele estava manchada e ressecada, como se ela não visse a luz do dia há muito tempo. Então, ela respondeu com aquele tom quase inaudível: "Vocês já estão ouvindo." Os garotos caíram na risada, mas um deles, Marcos, sentiu um arrepio subir pela espinha. Naquela noite, já em casa, Marcos foi o primeiro a notar algo estranho. Enquanto tentava dormir, ouviu alguém sussurrar seu nome: "Marcos." Ele se levantou, assustado. A casa estava escura e todos dormiam. Pensou que tivesse imaginado, mas então veio de novo, mais perto. "Marcos, me ouça." Ele trancou a porta do quarto, mas o sussurro não parava. Na manhã seguinte, chegou na escola com olheiras fundas. Douglas zombou dele, chamando-o de covarde. Mas na noite seguinte, foi a vez de Douglas ouvir o sussurro. Um por um, todos do grupo começaram a ser atormentados. Alguns sonhavam com a mulher, parada no pé de suas camas, murmurando coisas incompreensíveis. Outros ouviam sua voz nos cantos escuros da casa. Um deles acordou de madrugada e viu algo ainda pior. A mulher parada do lado de fora da janela, encarando-o com um sorriso doentio. O desaparecimento. Depois de algumas semanas, ela sumiu. Ninguém mais a viu na praça. Alguns disseram que a polícia a levou. Outros afirmavam que simplesmente desapareceu. Mas os moradores antigos juram que, se você passar por lá depois da meia-noite e ouvir um sussurro fraco chamando seu nome, não responda, porque pode não ser só a sua imaginação. O último sussurro, de Marina. Os moradores do centro de São Paulo conheciam bem Marina, uma senhora magra, de longos cabelos brancos, sempre envolta em trapos sujos e com um olhar perdido no tempo. Ela vagava pelas ruas sem rumo, murmurando para si mesma e às vezes rindo sozinha, mas havia algo estranho nela, algo que fazia até os outros moradores de rua evitarem se aproximar. O boato era que Marina não estava sozinha, e não porque tinha amigos ou parentes, mas porque algo a seguia. O começo da assombração. Diziam que Marina havia sido uma mulher comum, com família, casa e um futuro pela frente. Mas algo aconteceu. Um incêndio destruiu sua casa, levando seu marido e seus 2 filhos. Depois disso, ela nunca mais foi a mesma. Vagou pelas ruas, recusando a ajuda de qualquer um, e começou a falar sozinha. Só que o problema era o que ela falava. "Eu vejo eles", dizia com um sorriso doentio. "Eles me chamam, mas ainda não é hora." No início achavam que era loucura, mas quem prestava atenção notava que, às vezes, Marina parava do nada, no meio da calçada,
e olhava fixamente para algo que ninguém mais via. Seus olhos se arregalavam e ela ficava imóvel, como se estivesse ouvindo alguém muito de perto. E então vinha o sussurro. Pessoas que passaram perto dela juravam que ouviram uma voz baixa, gutural, dizendo coisas incompreensíveis. Não era Marina. A boca dela estava fechada. Os desaparecimentos. Em 2019, algo ainda mais estranho começou a acontecer. Jovens que dormiam na rua começaram a desaparecer. Primeiro foi um rapaz de 22 anos, chamado Rafael. Depois, uma mulher de 30, Vanessa. Eles simplesmente sumiram. Nenhuma pista, nenhum corpo. A única coisa em comum, todos foram vistos pela última vez perto de Marina. Um morador de rua chamado Elias jurava que viu algo na noite em que Rafael sumiu. Ele estava escondido debaixo de uma marquise, tentando escapar da chuva, quando viu Marina em pé na esquina. Ela falava sozinha, como sempre. Mas, de repente, Rafael apareceu, cambaleando, como se estivesse em transe. Marina estendeu a mão para ele. Elias jurou que viu uma sombra ao lado dela. Algo alto, magro, com braços longos demais para um ser humano. Ele piscou e a coisa desapareceu. Rafael também. O chamado final. O tempo passou e Marina ficou ainda pior. Seu corpo definhava, seus olhos estavam fundos, mas o sorriso nunca sumia. Até que, uma noite fria de agosto, ela começou a gritar. Os moradores da região acordaram assustados com os gritos dela. Mas o que realmente congelou o sangue de todos foi o som que veio depois. Um riso. Não o riso de Marina, mas algo grave, distorcido, que ecoou pelo beco escuro. Alguém chamou a polícia, mas quando os oficiais chegaram, tudo o que encontraram foi um rastro de sangue que levava até um muro coberto de pichações. No meio dos rabiscos, uma mensagem estava escrita em algo escuro e pegajoso. Ela veio conosco. Marina nunca mais foi vista. Nem seu corpo, nem seus trapos, nada. Ela simplesmente sumiu, como os outros. Mas, de vez em quando, à noite, quem passa pelo beco jura ouvir um sussurro vindo do escuro. Um sussurro fino, arrastado, que diz: ainda não é sua hora. O grito da mendiga. Era tarde da noite quando Diego, um jovem entregador de aplicativo, pedalava por uma rua mal iluminada do centro da cidade. O bairro era conhecido por sua arquitetura antiga e pelas lendas urbanas que cercavam suas vielas. A maioria das histórias falava sobre uma mulher sem teto que vagava pelas ruas, sussurrando palavras incompreensíveis e soltando gritos ocasionais que congelavam o sangue de quem ouvia. Alguns a chamavam de a Mendiga do Grito, mas seu verdadeiro nome era Helena. Diziam que ela tinha sido uma professora, mas um surto psicótico causado pela perda do filho a jogou nas ruas. Desde então, sua presença era evitada por todos. Seu rosto era encoberto por cabelos emaranhados, a pele suja e cheia de feridas, e seu olhar vazio. Naquela noite, Diego virou a esquina e viu Helena sentada no meio-fio, de costas para ele. O corpo frágil tremia levemente e ela parecia balançar para frente e para trás, murmurando algo. Ele sentiu um arrepio subir pela espinha, mas decidiu seguir em frente. Quando passou ao lado dela, Helena parou de murmurar e ficou completamente imóvel. O silêncio foi absoluto. Diego apertou o ritmo da pedalada, mas antes que pudesse se afastar, ouviu um som terrível, um grito. Não era um grito comum, era um som grotesco, cheio de dor e desespero. Ele freou a bicicleta instintivamente e olhou para trás. Helena estava de pé, encarando-o, mas algo estava errado. Seus olhos não estavam lá.
As órbitas vazias sangravam e sua boca se abria de um jeito anormalmente grande, como se fosse se partir ao meio. O grito continuava, ficando cada vez mais alto. Diego tentou se mover, mas seu corpo não respondia. Era como se algo o segurasse ali, obrigando-o a encarar aquela visão infernal. De repente, Helena começou a andar em sua direção. Não era um andar humano, era um movimento trêmulo e espasmódico, como se fosse uma marionete sendo puxada por cordas invisíveis. Foi só quando ela chegou perto o suficiente para que ele sentisse seu hálito pútrido que Diego conseguiu reagir. Com um grito próprio, ele pedalou o mais rápido que pôde, sem olhar para trás. Chegou em casa suando frio e se trancou no quarto, tentando se convencer de que era apenas uma alucinação. Mas o pior ainda estava por vir. Às 3 da manhã, um barulho o acordou. Um som baixo e arrastado, como unhas raspando contra a madeira. Ele congelou. O som vinha da sua porta. Lentamente virou a cabeça e viu algo que fez seu coração parar. Uma sombra debaixo da porta. E então veio o sussurro: "Você me viu? Agora eu vejo você." O grito veio logo depois. O choro na mata. O silêncio da roça é diferente. De dia é um sossego gostoso, só cortado pelo cantar dos passarinhos e o mugido distante do gado. Mas de noite é outro silêncio. Um que parece vivo, como se a própria escuridão estivesse respirando. Foi nesse silêncio que o velho Zeca viveu seu pior medo. Zeca era um homem da terra, criado na enxada e no gado. Desde pequeno, aprendeu a respeitar a natureza e seus mistérios. Nunca foi de duvidar das histórias dos antigos. Pelo contrário, preferia evitar desafiar o que não entendia. Mas naquela noite, o destino quis que ele cruzasse um caminho que nunca deveria ter atravessado. A fazenda onde morava ficava a uns 5 quilômetros do povoado mais próximo. A estrada de terra, cercada de mato dos dois lados, era solitária depois do pôr do sol. Não era incomum ouvir o uivo dos bichos do mato, o piado das corujas ou o canto das cigarras. Mas naquela noite, ele ouviu algo diferente, algo que não devia estar ali. Ele voltava da venda de seu Tonho, onde tinha ido comprar um pouco de farinha e querosene. A lua estava alta, iluminando seu caminho com um brilho pálido. Os cascos do cavalo batiam na terra seca, ritmados, quase hipnóticos. Foi então que ele escutou um choro. No começo, pensou ser coisa da sua cabeça, o vento que fazia parecer um lamento. Mas então ouviu de novo um choro baixinho, fraco, vindo do mato fechado à sua direita. Zeca puxou as rédeas do cavalo, que bufou inquieto. O animal, sempre calmo, começou a pisotear o chão como se quisesse ir embora dali. Isso fez um arrepio subir pela espinha de Zeca. "Tem alguém aí?" perguntou, a voz rouca, tentando soar firme. O choro continuou, mas agora parecia mais próximo. Zeca desceu do cavalo, prendeu as rédeas num galho baixo e foi até a beirada do mato. "Quem tá aí?" Nenhuma resposta, só o choro. Ele apertou os olhos, tentando enxergar entre as sombras das árvores. Então viu um vulto pequeno, encolhido entre os arbustos. Parecia uma criança. O coração de Zeca acelerou. Uma criança perdida ali, naquela hora. O povo sempre dizia para nunca se meter com o que não entende. Mas ele não podia simplesmente ir embora e deixar uma criança ali. Respirou fundo e deu um passo à frente. "Ô menino, você tá perdido." O choro parou. O silêncio ficou pesado, sufocante. O vento parou, os grilos se calaram. Tudo ficou imóvel. Foi quando a coisa se levantou. O vulto se ergueu devagar, muito mais alto do que uma criança deveria ser. Os galhos estalaram sob seus pés. E então veio o som que Zeca nunca mais esqueceria. Um riso fino, arranhado, que não parecia humano.
O corpo da coisa se contorcia como se estivesse desengonçado, dobrando-se em ângulos estranhos. A pele era escura, ressecada, e os olhos, 2 buracos fundos, vazios, negros como a noite sem lua. Zeca sentiu as pernas fraquejarem. A coisa deu um passo em sua direção. O cavalo relinchou alto, puxando as rédeas com desespero. Foi o que fez Zeca acordar do transe. Ele se virou e correu, pulou no lombo do cavalo e bateu os calcanhares na barriga do bicho, que disparou estrada abaixo. O vento cortava seu rosto, mas ele não ousou olhar para trás. Não sabia se a coisa o seguia, mas podia sentir. Aquele riso fino ainda ecoava em seus ouvidos. Quando finalmente chegou em casa, trancou a porta, jogou um tição na fornalha e ficou sentado com a espingarda no colo, tremendo feito vara verde. Na manhã seguinte, foi até o povoado contar o que aconteceu. O velho Tonho escutou calado, apenas balançando a cabeça. Quando Zeca terminou, Tonho suspirou fundo e disse: "Você viu o chorão da mata?" Zeca nunca tinha ouvido falar. Tonho explicou que, muitos anos atrás, uma mulher engravidou de um homem casado. Desesperada, deu à luz sozinha e enterrou o bebê na mata, acreditando que ele estava morto. Mas dizem que a criança ainda estava viva quando foi jogada na cova. Desde então, à noite, alguns dizem ouvir seu choro, e os que tentam ajudar, veem ele. Zeca nunca mais passou naquela estrada depois do pôr do sol. Se precisava ir ao povoado, saía cedo e voltava antes que o sol caísse. Mas de vez em quando, no silêncio da noite, jura que ainda ouve aquele choro fraco vindo da mata. E nunca mais dormiu em paz. A maldição da fazenda dos Lobatos. O vento cortava a noite como um lamento, carregando o cheiro de mato molhado e terra velha. Na fazenda dos Lobatos, no interior de Minas Gerais, ninguém ousava sair depois do pôr do sol. Os antigos diziam que a terra ali era amaldiçoada, coisa ruim, de tempos imemoriais. Mas João, um rapaz teimoso e descrente dessas histórias, decidiu desafiar o destino. Ele trabalhava para o seu Nestor, dono das terras. Cuidava do gado, consertava cercas e limpava os currais. Era um serviço pesado, mas pagava bem. Naquela noite, ficou até tarde no curral, consertando uma porteira que os bois haviam quebrado. O céu estava carregado de estrelas, mas a lua sumira atrás das nuvens. O silêncio da noite era cortado apenas pelo coachar dos sapos e o cantar distante dos grilos. Quando terminou o serviço, olhou para o lado e sentiu um arrepio. No meio da escuridão, perto do pasto, havia uma figura imóvel. Era um homem? Um bicho? Seus olhos se esforçavam para enxergar, mas a forma era distorcida pela penumbra. "Quem tá aí?" João perguntou, tentando soar corajoso. Nenhuma resposta. Apenas o vento assoviando entre as folhas secas. Ele pegou o lampião e caminhou devagar, até o local onde vira a figura. Mas quando chegou lá, não havia nada. Apenas o cheiro forte de carniça no ar. Ele sentiu o estômago revirar e decidiu que era hora de ir embora. Caminhou rápido até sua casa, que ficava perto do velho casarão da fazenda. Seu Nestor dizia que ninguém mais morava ali, que a casa grande ficara vazia, desde que sua família se mudou para a cidade. Mas João jurava que já tinha visto luzes piscando lá dentro, sombras se movendo atrás das janelas sujas. Naquela noite, trancou a porta e foi se deitar, mas o sono não veio fácil. Ele ainda sentia aquele cheiro de podridão impregnado no nariz. Rolou na cama por horas, até que ouviu um barulho do lado de fora. Passos. Não era bicho, não era vento. Eram passos pesados, lentos, como se alguém arrastasse os pés na terra seca. João segurou a respiração. O som se aproximava da sua porta.
Ele ouviu a madeira ranger levemente, como se algo do outro lado estivesse testando a fechadura. Ele se levantou devagar e pegou o facão que sempre deixava ao lado da cama. Caminhou até a porta e encostou o ouvido na madeira. Silêncio. Criou coragem e espiou pelo buraco da fechadura. O que viu do outro lado fez seu coração quase parar. Um olho. Mas não era um olho humano. Era grande demais, esbranquiçado, sem pupila, e piscava devagar, como se soubesse que ele estava olhando. João recuou, tropeçando no tapete. O facão caiu de suas mãos. O silêncio foi quebrado por 3 batidas fortes na porta. Toc, toc, toc. Ele não teve coragem de responder. Ficou parado, paralisado pelo medo. Então, ouviu a voz. João, eu sei que você tá aí. Era uma voz rouca, arrastada, como se viesse de alguém que não falava há muito tempo. Ele cobriu os ouvidos, tentando ignorar, mas a voz continuava. Me deixa entrar, João. Tá frio aqui fora. Seu coração martelava no peito. Ele queria gritar, mas a voz ficou mais baixa, quase um sussurro. Você já viu meu olho, João? Agora eu preciso ver os seus. Um cheiro azedo invadiu o quarto. A vela que ele deixara acesa se apagou de repente. E então, silêncio. Os passos começaram a se afastar. Primeiro devagar, depois mais rápidos, até que desapareceram na escuridão. João passou o resto da noite acordado, com o facão apertado nas mãos. Quando o sol finalmente surgiu no horizonte, ele criou coragem para abrir a porta. Não havia pegadas no chão. Apenas um risco profundo na madeira da porta, como se algo a tivesse arranhado com unhas compridas e afiadas. Ele decidiu que não passaria mais uma noite ali. Pediu demissão e foi embora da fazenda no mesmo dia. O tempo passou e João nunca mais voltou. Mas quem ficou na região jura que, nas noites sem lua, ainda se ouve o som de passos arrastados e uma voz sussurrando no vento. Me deixa entrar, João. A maldição da casa velha. No coração do sertão mineiro, onde as noites são longas e os ventos sussurram segredos antigos, vivia seu Zeca, um velho roceiro de mãos calejadas e olhar sempre desconfiado. Ele morava sozinho numa casa de madeira, afastada da vila, cercada por um matagal espesso e um silêncio que parecia vivo. Os poucos que passavam por lá diziam que a casa tinha algo estranho, um ar pesado, como se estivesse sempre à espera de alguma coisa. Seu Zeca não ligava para boatos. Desde que sua mulher morrera de febre amarela e seu único filho sumira no meio da mata, ele se resignara à solidão. Criava umas galinhas, um porco ou outro e passava os dias cuidando da terra dura que pouco lhe dava. Mas quando a noite caía, tudo mudava. Os sussurros na noite, certa noite, enquanto tentava pegar no sono, ouviu um barulho vindo da sala. Parecia um murmúrio, como se alguém estivesse falando baixinho, bem perto da janela. Levantou-se devagar, pegou a espingarda que mantinha ao lado da cama e caminhou até a porta. Quem tá aí? Rosnou, apontando a arma para o nada. A única resposta foi o vento frio que passou por ele e apagou a lamparina. O silêncio voltou, mas algo estava diferente. O cheiro da casa tinha mudado. Não era mais o aroma da madeira velha e do fumo que ele costumava mascar. Era um cheiro azedo, como carne estragada. Tentou reacender a lamparina, mas sua mão tremia tanto que o fósforo caiu. No momento em que abaixou para pegá-lo, sentiu um arrepio subir pela espinha. Não estava mais sozinho. O homem na cadeira virou-se devagar e quase deixou a espingarda cair. No canto da sala, sentado em sua cadeira de balanço, havia um homem. Mas não era um homem comum. A pele era acinzentada, os olhos fundos e vazios, e os lábios estavam tão ressequidos que pareciam trincados como terra seca. Seu Zeca reconheceu na hora. Era seu filho,
João, ou o que restava dele. Pai, murmurou a aparição num tom arrastado e quebradiço. O velho sentiu o coração martelar contra as costelas. João desaparecera fazia mais de 10 anos, levado pelo mato, engolido pela escuridão daquelas terras. Não pode ser, sussurrou Zeca, dando um passo para trás. João inclinou a cabeça para o lado, os ossos do pescoço estalando como madeira velha. Por que me deixou, pai? A voz parecia vir de todos os cantos da casa, reverberando como um eco. Seu Zeca tentou se mexer, mas estava preso no lugar, os pés pesados como chumbo. Então a coisa se levantou. Os ossos estalavam a cada movimento, e seu Zeca viu que as pernas do filho estavam erradas, tortas, como se tivessem sido quebradas e mal curadas. O cheiro pútrido ficou mais forte e o velho começou a sufocar. Me ajuda, pai, disse João, estendendo as mãos ossudas e sujas de terra. Seu Zeca fechou os olhos e apertou o gatilho. O estouro da espingarda rasgou o silêncio da casa. A maldição da terra. Quando abriu os olhos, João havia sumido. Mas algo estava errado. A cadeira de balanço ainda se movia, como se alguém tivesse acabado de se levantar dela. O cheiro continuava ali, impregnado nas paredes. Ele correu para fora da casa, tropeçando na lama, o peito arfando. Parou perto do velho poço, que ficava atrás do terreno, e tentou recuperar o fôlego. Mas então, um som veio do fundo do poço, um sussurro. Pai. Seu Zeca caiu de joelhos, os olhos arregalados. A lembrança explodiu na sua mente, o dia em que João desaparecera. A seca castigava a terra, os bichos morriam de sede e a fome começava a roer os ossos da família. João era pequeno, fraquinho e ficara doente. O choro dele era um tormento na cabeça do velho. Num ato de desespero, seu Zeca o levara até o poço. Me perdoa, filho, murmurou, as lágrimas escorrendo pela pele enrugada. O vento soprou com força e algo saiu do fundo do poço. Um braço magro, descarnado, agarrou seu tornozelo. E então tudo virou escuridão. O destino do velho. No dia seguinte, os moradores da vila estranharam quando o velho Zeca não apareceu na venda, como fazia toda manhã. Foram até sua casa e encontraram a porta aberta, a espingarda caída no chão e um cheiro podre impregnando o ar. Seguiram o rastro de pegadas até o poço. E lá dentro, entre raízes e pedras cobertas de lodo, encontraram o corpo de Zeca. Os olhos arregalados, a boca aberta num grito mudo. Ao lado dele, algo ainda mais macabro, os ossos de uma criança. E dizem que, desde aquele dia, quem passa perto da casa velha pode ouvir o ranger da cadeira de balanço. E se escutarem com atenção um sussurro no vento, pai. O fazendeiro e o coisa ruim. Eu sou João Batista, homem simples da roça, criado na lida desde menino. Minha vida sempre foi cuidar do gado, plantar o milho e tirar leite de manhãzinha. Mas tem coisa nesse mundo que nem a experiência explica. Vou contar o que me aconteceu, mas adianto. Quem tem juízo não se mete com o que não entende. Tudo começou num fim de tarde, quando vi algo estranho na porteira do sítio. Era um homem alto, muito magro, com o rosto escondido debaixo de um chapéu velho. Só que ele não fazia sombra, mesmo com o sol baixo atrás dele. Aquilo me deu um arrepio, mas fiz de conta que não vi. A roça tem dessas coisas. Vê-se o que não devia ver. Toquei as vacas para o curral, mas percebi que estavam ariscas. O gado sentia algo ruim no ar. O cachorro, Rex, rosnava para a porteira, mas sem latir, como se soubesse que latido nenhum adiantaria. À noite, enquanto jantava com minha esposa, Joana, ouvimos um barulho estranho vindo do terreiro. Passos pesados na terra seca. Peguei a espingarda e saí com a lamparina na mão.
No escuro, vi a mesma silhueta parada no meio do quintal. "Quem tá aí?" perguntei, mas a coisa ficou muda. Quando me aproximei, percebi que não era bem um homem. Aquela coisa tinha pés virados para trás e unhas enormes saindo dos dedos. A pele parecia couro queimado e os olhos, 2 buracos fundos, sem nada dentro. Minha espingarda falhou. Engatilhei de novo, mas nada. A coisa sorriu, um sorriso que não combinava com aquele rosto seco e sem vida. "Esta terra tem dono", ele disse, a voz parecendo sair de dentro da minha própria cabeça. Saí correndo para dentro de casa e tranquei tudo. Joana rezava alto e o cachorro começou a uivar. O vento lá fora ficou tão forte que parecia que a casa ia desabar. Então, ouvimos um barulho terrível, como se algo enorme arrastasse as unhas na parede de madeira. De repente, silêncio. Ficamos acordados até o amanhecer. Quando saí, o terreiro estava cheio de pegadas fundas, mas todas elas começavam e terminavam no nada. O curral estava vazio. Todo o meu gado sumiu sem deixar rastro. Fui até a cidade falar com seu Chico, o mais velho da região, homem sábio. Quando contei, ele apenas suspirou. "O coisa ruim veio cobrar. Essa terra era amaldiçoada, João. Dizem que há muitos anos um fazendeiro vendeu a alma aqui. E o diabo ainda vem buscar o que é dele." Vendi o sítio na semana seguinte e nunca mais pus os pés lá. Dizem que quem comprou durou pouco e a propriedade ainda está lá, abandonada. Se um dia passar por aquelas bandas e vir um homem de chapéu sem sombra, siga seu caminho e reze. A maldição da casa na Estrada 41. No final da década de 1990, uma família se mudou para uma casa isolada em um trecho pouco movimentado da Estrada 41, no interior da Pensilvânia. A casa era antiga, construída no final do século XIX, e havia sido palco de uma tragédia décadas antes. Um homem chamado Thomas Gallagher assassinou a esposa e os filhos antes de se enforcar no porão. Desde então, a propriedade passou por vários donos, mas ninguém ficava por muito tempo. A chegada. Os Miller, Mark, sua esposa Linda e seus 2 filhos, Jason e Emily, estavam animados com a nova casa. O preço estava bem abaixo do mercado, e apesar dos rumores, Mark não acreditava em superstições bobas. Nos primeiros dias, tudo parecia normal, até que pequenos incidentes começaram a acontecer. Portas se fechavam sozinhas. Objetos sumiam e apareciam em lugares improváveis. Emily, a filha mais nova, dizia conversar com um homem triste no corredor do 2º andar. O casal achou que era apenas imaginação infantil. Uma noite, enquanto assistiam TV na sala, Jason, de 12 anos, desceu as escadas pálido e tremendo. Ele disse que ouviu alguém sussurrando em seu quarto. Mark subiu para investigar, mas não encontrou nada. No entanto, quando apagou a luz e virou as costas, o sussurro voltou. Um som baixo e rouco, como se alguém estivesse falando de dentro das paredes. A entidade se manifesta. As semanas seguintes foram um pesadelo. Passos eram ouvidos no corredor à noite, mesmo quando todos estavam dormindo. Risos fracos vinham do sótão, que sempre estava trancado. O telefone tocava, mas, ao atender, só se ouvia uma respiração pesada. Linda começou a ver sombras pelo canto do olho. Uma noite, ao verificar Emily, viu uma figura escura parada no pé da cama da filha. Quando piscou, a figura sumiu. O ponto de ruptura veio em uma noite chuvosa. Mark acordou com um som de arranhões vindos do porão. Pegou uma lanterna e desceu, encontrando as paredes cobertas de arranhões profundos, como se algo tivesse tentado sair de dentro delas. No dia seguinte, resolveram pesquisar mais sobre a casa. Descobriram os assassinatos cometidos por Thomas Gallagher, mas também algo pior: registros antigos
indicavam que, antes da família Gallagher, a casa havia sido usada para rituais ocultistas, o dia em que fugiram. Na última noite dos Miller na casa, Jason acordou gritando. Quando Mark e Linda chegaram ao quarto, encontraram o menino se debatendo, como se estivesse sendo segurado por algo invisível. Ele tinha marcas vermelhas no pescoço, como mãos pressionando sua pele. Emily chorava no canto, repetindo: "Ele quer que a gente fique. Ele quer que a gente fique." Foi o suficiente. Eles saíram no meio da noite e nunca mais voltaram. A casa permaneceu abandonada. Anos depois, um grupo de investigadores paranormais passou uma noite lá e capturou áudios de uma voz masculina sussurrando: "Eles voltam, sempre voltam." Ninguém sabe o que realmente vive naquela casa na Estrada 41, mas os Miller nunca esqueceram. A mulher no rancho Skinwalker. Meu nome é Emily Carter, e até hoje não sei explicar o que aconteceu comigo e com minha família em 2014. Meu marido, Josh, e eu nos mudamos para uma propriedade rural em Utah, perto do infame rancho Skinwalker. Compramos a casa a um preço ridiculamente baixo, algo que deveria ter nos alertado de imediato. Mas o lugar era lindo, vasto, com céu aberto e cercado de montanhas. Perfeito para criarmos nossa filha, Lily, de 6 anos. Os primeiros sinais. Já na primeira semana, percebemos que algo estava estranho. Animais selvagens, como coiotes e corvos, pareciam se reunir ao redor da nossa casa sem razão aparente. Eles nos observavam, imóveis. Uma noite, ouvimos barulhos nos estábulos. Quando Josh foi verificar, encontrou todas as vacas amontoadas num canto, tremendo. Algo as assustara, mas não havia sinais de predadores. Certa madrugada, Lily acordou chorando. Ela dizia que havia uma mulher no quarto dela. Fui correndo, mas não vi nada. Ela estava bem aqui, mamãe. Falava comigo, mas a boca dela não se mexia. Nosso cachorro Duke começou a agir estranho. Ele se recusava a sair para o quintal à noite, rosnava para o nada e uivava como se estivesse sentindo algo maligno. A aparição. Na terceira semana, aconteceu algo que jamais esquecerei. Eu estava lavando louça e olhei pela janela. No campo, vi uma mulher alta, com um vestido branco, parada, olhando para a nossa casa. Mas o pior era seu rosto. Ele não estava certo. Seus olhos eram fundos demais. A boca parecia borrada, distorcida. Quando chamei Josh para olhar, ela havia desaparecido. Naquela noite, Lily voltou a gritar. Corri até o quarto e a encontrei escondida debaixo do cobertor. Mamãe, ela entrou aqui. Zrenia. Ela me disse para ir com ela. Tentei acalmá-la, mas algo dentro de mim sabia que aquilo não era imaginação infantil. As coisas pioram. Os dias seguintes foram um pesadelo. As luzes piscavam sem explicação. O rádio ligava sozinho, tocando estática. Portas batiam de madrugada. Uma noite, Josh e eu acordamos com Duke latindo ferozmente. Quando olhei pela janela, vi pegadas no barro. Não eram humanas, pareciam mãos. Chamamos um especialista em fenômenos paranormais. Ele chegou com equipamentos e, ao ver o lugar, ficou pálido. Há algo aqui que não pertence a este mundo. Ele instalou câmeras e gravadores pela casa. À noite, captamos vozes murmurando em um idioma desconhecido. Uma das câmeras no quarto de Lily registrou algo aterrador. A porta do armário se abrindo sozinha e uma sombra surgindo. O clímax do terror. Numa noite fria de outubro, acordei com uma sensação terrível. Olhei para o lado e vi Josh paralisado, os olhos arregalados, a respiração acelerada. Quando tentei falar com ele, percebi o motivo do seu horror.
A mulher estava de pé ao lado da cama, mas agora eu podia vê-la com clareza. Seu rosto era um borrão em movimento, como se fosse um reflexo distorcido na água. Seus olhos eram buracos negros, e sua mão estava apontando para Lili, que dormia ao nosso lado. Gritei, e no instante seguinte, ela desapareceu. A fuga. No dia seguinte, não pensamos duas vezes. Arrumamos nossas coisas e saímos dali para sempre. Antes de ir, dei uma última olhada para trás. No campo onde a mulher apareceu pela primeira vez, havia algo diferente. No chão, palavras estavam riscadas na terra. Não era para vocês estarem aqui. Desde então, nunca mais voltamos. Fizemos pesquisas e descobrimos que aquela terra era conhecida por aparições e fenômenos inexplicáveis há séculos. Algumas tribos indígenas evitavam aquela área, dizendo que era um lugar amaldiçoado por entidades sobrenaturais. Se tudo foi real ou fruto da nossa imaginação, eu nunca saberei. Mas até hoje, Lili, agora com 16 anos, ainda tem pesadelos com a mulher sem rosto. A Casa da Mulher de Branco. Tudo começou em 2003, quando a família Costa se mudou para uma casa antiga no interior de Minas Gerais. O lugar era espaçoso, com um grande quintal e árvores frutíferas, perfeito para os dois filhos pequenos do casal. No entanto, desde o primeiro dia, algo parecia errado. Assim que entraram, sentiram um cheiro forte de mofo e velas queimadas. Pensaram que era apenas o tempo que a casa ficou fechada. Mas o cheiro nunca desaparecia completamente. O primeiro a notar algo estranho foi o filho mais velho, Lucas, de 8 anos. Ele dizia ver uma mulher vestida de branco andando pelo quintal à noite. Os pais, achando que era fruto da imaginação, não deram importância. Os primeiros sinais. Na segunda semana, a mãe, Adriana, começou a ouvir barulhos vindos do corredor de madrugada. Passos lentos, como se alguém estivesse descalço no assoalho de madeira. Certa noite, ao levantar para beber água, viu pelo reflexo da janela a silhueta de uma mulher parada no quintal, imóvel. Quando olhou diretamente, não havia ninguém. Os eventos começaram a se intensificar. Portas batiam sozinhas, o rádio ligava de madrugada, e o cheiro de velas queimadas ficava cada vez mais forte nos quartos. Uma noite, enquanto assistiam TV, a luz piscou 3 vezes e a TV desligou sozinha. Quando voltaram a ligá-la, a tela estava distorcida e um sussurro baixo saía dos alto-falantes. Lucas começou a ficar assustado. Dizia que a mulher de branco vinha até a janela do seu quarto e ficava olhando para ele. O mais estranho é que sempre pela manhã, pegadas molhadas apareciam no chão do quarto, como se alguém tivesse entrado com os pés encharcados. O ataque. Certa noite, Adriana acordou sentindo-se sufocada. Abriu os olhos e viu a mulher de branco inclinada sobre ela, os olhos fundos, vazios, o rosto pálido. Quando tentou se mexer, não conseguia. A entidade sussurrou algo ininteligível e desapareceu. Na manhã seguinte, Adriana tinha marcas roxas no pescoço, como se tivesse sido estrangulada. Isso foi o suficiente para a família procurar ajuda. Chamaram um padre da região para benzer a casa. Durante o ritual, o padre ficou visivelmente desconfortável. Disse que sentiu uma presença muito forte e que, em determinado momento, viu uma sombra atravessando o corredor. A descoberta sombria. Após o ocorrido, um vizinho idoso revelou algo assustador. Há muitos anos, a casa pertenceu a uma mulher chamada Madalena, que foi abandonada pelo noivo no altar. Em desespero, se trancou no quarto e se enforcou. Desde então, dizia-se que seu espírito vagava pela propriedade. Após uma nova bênção e algumas mudanças dentro da casa, os fenômenos diminuíram, mas nunca cessaram completamente. Lucas cresceu e se mudou,
mas até hoje se recusa a passar perto da casa. A família Costa deixou a residência 2 anos depois, mas a nova moradora, uma jovem que não acreditava em fantasmas, se mudou pouco tempo depois, alegando que alguém a observava enquanto dormia. A casa ainda está de pé. E, segundo moradores próximos, em algumas noites ainda se vê uma mulher de branco parada no quintal, olhando fixamente para dentro da casa. O caso do apartamento 310. Quando me mudei para aquele prédio antigo no centro da cidade, estava animado. O aluguel era barato. A localização era boa e, apesar do prédio parecer meio abandonado, não me importei. Era o apartamento 310, no terceiro andar, e eu planejava ficar ali por um bom tempo. Mas minha estadia durou apenas 3 meses. Na primeira noite, tudo parecia normal, mas senti um leve incômodo, como se estivesse sendo observado. Pensei que fosse só paranoia por estar num lugar novo. Mas conforme os dias passavam, essa sensação se intensificava. Comecei a perceber coisas estranhas. O ar no meu quarto estava sempre mais frio do que no resto do apartamento. As lâmpadas piscavam sem motivo, e certos objetos pareciam mudar de lugar. Uma caneca que deixei na cozinha aparecia no banheiro. Minhas chaves sumiam e eram encontradas em lugares absurdos, como dentro da geladeira. Achei que estava ficando distraído. Certa noite, acordei com um barulho estranho. Era um sussurro vindo do corredor. Levantei e olhei pela fresta da porta, mas não vi nada. Fui até a sala e, quando me virei para voltar ao quarto, vi uma sombra passar pelo corredor. Meu coração gelou. A partir daí, as coisas pioraram. Comecei a ouvir passos no chão de madeira durante a madrugada. Mas o pior aconteceu numa noite chuvosa. Acordei com uma sensação horrível de sufocamento, como se algo invisível estivesse pressionando meu peito. Eu tentava me mexer, mas meu corpo estava paralisado. Foi quando vi. No canto do quarto, uma figura escura estava ali, imóvel. Ela não tinha rosto, apenas uma silhueta deformada. Seus braços eram longos demais para um ser humano. Ela estava olhando para mim. Eu podia sentir. Então, num movimento rápido, ela avançou. Meu corpo reagiu no último segundo e consegui gritar. Quando acendi a luz, não havia nada, mas o cheiro de mofo e podridão ainda estava ali. No dia seguinte, fui falar com a síndica do prédio. Quando mencionei o número do meu apartamento, ela ficou pálida. Hesitou antes de me contar que ninguém morava ali por muito tempo. O último inquilino se jogou da janela. Antes dele, outra mulher morreu de causas desconhecidas dentro do apartamento. E antes disso, havia rumores de um homem que assassinou a própria família ali. Naquela mesma noite, enquanto arrumava minhas malas, ouvi um barulho na cozinha. Fui conferir e vi todas as portas dos armários abertas. A geladeira estava entreaberta e no espelho do corredor havia marcas de mãos sujas, como se alguém tivesse tentado sair dali. Eu saí naquela noite mesmo. Nem esperei amanhecer. Até hoje. Sonho com aquela sombra no canto do quarto.